Vamos lá, bom dia, Viviane, um prazer que está aqui. E seja bem-vinda aqui, gratidão, tá? Fique à vontade, a aula é sua. Eu que E agradeço, a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco da minha experiência, da minha sabedoria. E meu nome é Liviane Sesconeto, eu sou psicanalista, né? Não sei se o André já comentou aí com o pessoal. E hoje eu vou falar sobre relacionamentos afetivos, né? Vou trazer aqui para a gente um pouco mais sobre relacionamento, porque hoje em dia as pessoas elas não estudam para se relacionar, né? Nós nos nossa, relacionamos através do instinto, né? Então é bom a gente estar sempre interagindo, porque a nossa base é se relacionar. A base do ser humano é se relacionar, né? E eu vou compartilhar com vocês aqui, porque eu estudo também sobre relacionamentos, né? Eu tenho um mentor que me ensina, eu sou psicanalista e estou estudando relacionamentos, me aprofundando mais sobre se relacionar. E vamos lá, né? Primeiramente, eu queria dizer o seguinte, eu não sou melhor que ninguém, ninguém é melhor que eu, nós estamos aqui vivendo uma vida espiritual através de experiência material. Então, todos nós estamos em constante evolução. E é importante, dentro dessa constante evolução, que a gente busque se relacionar, porque nós temos, como eu já falei, como base se relacionar. O ser humano, ele não consegue viver sem se relacionar, né? Então, o que é ô, Viviane, relacionamento? Oi? só te cortando, desculpa te cortar um pouco. Ah, Hoje uma tarefa do dia, né? Foi exatamente sobre como desenvolver mais o relacionamento pleno com Deus. Foi uma coisa assim, eu nem liguei uma coisa com a outra, não, mas não foi nem de propósito, foi uma coisa assim natural. como? Não entendi. O que é? A tarefa do dia hoje foi como desenvolver um relacionamento pleno com Deus. Nossa, vamos falar sobre isso, porque o nosso primeiro relacionamento tem que ser com Deus antes da gente. E eu vou Então, falar muito sobre isso legal. também. Que bom que você falou, porque olha a sincronia, né? Como que as coisas É, elas sincronizam, né? Vai ser muito proposital. interessante. E já que você citou isso, eu vou falar sobre isso então. O nosso primeiro relacionamento, ele é com Deus, com o nosso Criador. Nós não estaríamos existindo sem o Criador aqui. E quando a gente compreende que nós temos dentro de nós o Criador, imagem e semelhança de Deus, né? Entendam como quiser, Deus, divindade, partículas de energia, enfim, cada um dá um nome que acredita dar. Mas existe um Criador, né? Então, o nosso primeiro relacionamento, ele deve ser com Deus. Porque se não fosse a oportunidade de você estar vivo aqui, Deus tira essa oportunidade na mesma hora, se assim for a vontade dele. Então, a gente precisa todos os dias se conectar com essa relação que nós temos dentro de nós, com Deus, com essa energia que existe dentro da gente, que Deus nos dá como oportunidade de experimentar a vida neste dia. Então, a primeira relação é com Deus. Por quê? Todas as outras relações da nossa vida, elas se desencadeiam dessa primeira relação que nós temos com Deus. Depois de Deus viemos nós, e depois de nós vêm os outros. Você nunca vai conseguir ajudar qualquer pessoa no seu mundo se você não estiver bem com você mesmo e se você não tiver uma conexão com quem te criou. Então, a nossa primeira relação ela deve ser com Deus. Se você não está bem e tenta ajudar as outras pessoas, o que vai acontecer com você? Você se corrompe. É como se você tirasse de você a sua energia e você não consegue nem ajudar as outras pessoas se você não estiver bem. Muito pelo contrário, dependendo da situação, você pode até se atrapalhar outra pessoa, se você não está muito bem. Então, às vezes, a gente até confunde a questão de, será que eu não estou sendo egoísta quando eu estou olhando um pouquinho mais para mim? Não. A gente se torna egoísta quando a gente passa por cima de outra pessoa para nos beneficiar.
Se eu posso olhar um pouco mais para mim, o relacionamento que eu tenho primeiro comigo, se eu preciso desse tempo para mim, é necessário eu tirar esse tempo para mim. Então é importante que a gente compreenda essa primeira coisa da nossa vida. Por quê? É desse relacionamento com Deus, desse relacionamento que eu tenho comigo, que vem a minha autoestima. Por quê? Quando eu compreendo que o meu relacionamento com Deus, ele é em primeiro lugar, e ele é inegociável, e eu tenho a sabedoria de compreender que Deus está me dando uma oportunidade aqui, eu estou tendo uma oportunidade de viver, então eu preciso cuidar de mim para que eu experimente a minha vida dentro da minha realidade. Então eu acabo, como amor próprio, cuidar de mim. Então, esse é o verdadeiro amor próprio que a gente tem que buscar dentro de nós. Compreender que nós temos a oportunidade de estar vivos aqui. Então, eu preciso cuidar de mim, do meu espiritual, do meu mental, do meu físico. Essa é uma relação importante. Essa é a relação mais importante da vida de todos nós. Se você não está bem com você, você não consegue se relacionar com mais ninguém. E é por isso que, o que acontece hoje em dia, como eu falei, né? Nós nos relacionamos, a maioria, né, se relaciona através do instinto. Elas não buscam compreender através da mente o que é se relacionar. O que é um relacionamento? O relacionamento, ele é a interação entre as pessoas. É uma conexão que nós temos entre indivíduos. Só que a gente vai muito pela carne, a gente vai muito pela conexão primeira pelo instintual. É aquela coisa de, conheci uma pessoa, me conectei a ela ali, gostei, fiquei, né? Vamos falar agora do relacionamento afetivo, né? Mais conjugal, né? Gostei da pessoa, fiquei, e vai empurrando, e vai conhecendo. Só que dentro desse processo de conhecer a pessoa, a gente não faz um filtro para entender, primeiramente, antes de colocar a pessoa na nossa vida, né? Vou pelo caminho de relacionamentos conjugais, tá? Então, o que acontece? A gente não faz o filtro, a gente sai, a gente fica, conhece, namora, casa de qualquer jeito. Tem gente que vira e fala assim, Viviane, mas depois que casa, piora. É claro que vai piorar. Você tem a oportunidade de conhecer a pessoa no relacionamento, no namoro. É no namoro que você vai ver se os seus valores, os seus princípios, se os seus sonhos, se essas situações da sua vida são compatíveis com aquela pessoa que você está permitindo entrar na sua vida. Só que, o que a gente faz? A gente vai tapando os olhos, a gente vai empurrando. Por quê? Por causa do apego que a gente tem com as pessoas, né? Não, mas eu gosto dele. Não, mas eu gosto dela. Isso não é só conjugal, não. Isso é com amigos, isso é com trabalho, né? Na vida profissional, na área profissional, com a família. Então, o que acontece? Muitas das vezes, a gente fala assim, que o outro está sendo tóxico comigo. E aí eu te pergunto, o negócio é o seguinte, eu pergunto o seguinte, o outro está sendo tóxico com você, e por que você está permitindo o outro ser tóxico com você? Se a pessoa está te fazendo mal, se você está dentro de uma situação, de um relacionamento, e aquilo está te fazendo mal, por que você se permite ficar nisso? Por quê? Faz uma análise da sua consciência. Por que eu estou nessa relação? O que eu acredito que vou ganhar continuando aqui? E muita gente não faz esse questionamento. E a gente sempre está apontando o dedo para o outro. A gente está falando que o outro é errado, que o outro não sei o quê, que o outro fez isso comigo. Mas e eu? Qual é a minha responsabilidade dentro desse relacionamento? Por que eu estou permitindo viver aquilo? O que eu estou contribuindo para permitir que o outro invada a minha vida dessa forma? Muitas das vezes, essa falta de conexão com o Criador e essa falta de conexão com nós mesmos, por não nos conhecer, por isso que o autoconhecimento ele é muito importante, para que a gente possa saber o que a gente permite e não permite na nossa vida, essa falta dessa conexão faz com que a gente aceite qualquer coisa, a gente não se valoriza. Pode falar, André. Então, Você quer falar? nossa,
tá falando coisas assim que faz muito sentido para mim. Primeiro ponto que eu achei muito legal, você já começou falando que relacionamento precisa de estudo, ou seja, precisa da gente desenvolver algo em nós, e eu acho isso maravilhoso, porque não é uma coisa dada de graça, né? A gente precisa desenvolver. E eu vejo a minha vida que, dentro dos meus relacionamentos que eu construí, até um tempo atrás, era um relacionamento tóxico, eu tinha uma dependência emocional, e eu vejo que faltava muito nessa questão de baixa autoestima, né? De ter muita baixa autoestima, carência. Então, hoje, os meus relacionamentos que eu tenho hoje são totalmente diferentes. Porque esses dois pilares, né, que você falou, né, essa questão do relacionamento com Deus, né, depois vem o relacionamento conosco. Se essas Uhum, duas coisas estão bem resolvidas, quem vier, a gente vai acrescentar algo, e a pessoa vai acrescentar algo. Então, vai ter uma conexão. E eu acho isso maravilhoso, porque é como se aquela sensação, né, que você parece que já conhece a pessoa, né? A conexão, ela se torna tão espontânea, e é muito mais fácil, né? Porque você já sabe que você não está mais carente, que você não tem que tampar um buraco dentro de você, né? Que a pessoa não está vindo para tampar um buraco, a pessoa não está vindo para preencher alguma coisa, a gente está vindo ali para conectar, e realmente é uma coisa assim fantástica, fantástica. Então, se você não está bem resolvido consigo, você está sempre buscando no outro alguma coisa. E isso, às vezes, não dá para perceber se você tem muita baixa autoestima, enfim. Queria só colocar esse porém, que está uhum. somatório, Então, que você você falou uma falou. coisa certa. A gente, por carência, por apego, né? A gente acaba aceitando qualquer coisa na nossa vida. Só que, gente, ó, uma coisa eu falo com vocês. Nada é sobre o outro. Tudo é sobre nós. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre a projeção, né? Até dentro da psicanálise existe a projeção, que nós fazemos. O que nós temos dentro, a gente projeta externo a gente. É por isso que eu falo que quando a pessoa fala, eu estou vivendo um relacionamento tóxico. Mas quando a gente se conhece, a gente percebe o seguinte, peraí, era tóxico porque eu permitia isso na minha vida. Eu permiti viver isso, que foi ruim. Porque em algum momento da vida, do relacionamento, a pessoa ela apresenta sinais. É a gente que fica apegado e não quer ver. Que a gente, não, vou continuar, vamos tentar mais um pouquinho, esse tentar mais um pouquinho é que é um problema. Aí a gente, É quando a como, gente vê, a gente já está é no como tentar buraco. andar com um carro com o pneu furado, né? Exatamente. O pneu está furado, você não, vamos empurrar, vou Vão, empurrar. vão, vão, acelera E mais, quem vão, sabe melhor. exatamente. Aí, o que acontece com o carro? Você estraga o carro inteiro daqui a pouco. É a mesma coisa que a nossa vida. Se nós não soubermos nos valorizar, a gente vai permitir qualquer porcaria entrar na vida da gente. Infelizmente, existem muitas pessoas que estão corrompidas espiritualmente, que não buscam entender, se conhecer. E aí se a gente se conecta a essas pessoas, a gente acaba trazendo essa energia para a vida da gente também. A gente acaba entrando nisso com a pessoa. E aí é onde a pessoa suga a gente. Quando a gente passa a se conhecer, o autoconhecimento, ele faz o quê? Faz a gente se tornar mais observador. Peraí, o que essa pessoa está me trazendo aqui? Peraí, essa pessoa aqui não tá muito legal me relacionar com essa pessoa. Eu tô percebendo que essa pessoa aqui, ela não é muito boa para me relacionar. Então, será que eu vou continuar nisso? Você tira esse sentimento de pena, que às vezes a gente tem, né? Do outro, de, não, é tadinho, ele é assim por causa disso, ele é assim por causa daquilo. E não é bem assim. Existem situações, né, que eu vou falar também sobre a questão de aceitar o outro, mas existe o ponto que, quando você passa a se entender e não aceita menos do que você merece, vai entrar na sua vida pessoas que vão condizer com esse sentimento de você não merece menos, você não aceita menos do que você merece. Enquanto você não entender que o que você está recebendo na sua vida, as pessoas que você tem, que estão trazendo aquele desgaste emocional para você, é o que você está emanando para o universo, é como se você fizesse assim,
eu não mereço, né? Aliás, eu não sou suficientemente bom, então eu mereço qualquer coisa que venha até mim. E aí o universo fala assim: eu vou te mandar isso, e ele coloca isso na sua vida, e aí você fica tapando os olhos para não ver que você precisa mudar isso dentro de você, você precisa melhorar isso dentro de você. Então, quando a gente para observar essa questão da nossa vida, essa parte do nosso autoconhecimento, a gente passa a selecionar melhor as pessoas que a gente convive. Isso não é só para namoro, não, casamento, não é só para isso. É para amigos, é para trabalho, é para família. Tem muita gente que fala assim: ai, que minha mãe é tóxica, ai, meu pai é tóxico. Gente, todos os pais e todas as mães vão ser tóxicos em algum nível. Por quê? Vai ser até bom, né, eu falar isso. Por quê? O seu pai e a sua mãe foram o primeiro representante. Para quem não conheceu o pai e a mãe, né, às vezes pai e mãe já faleceu, ou é adotado, que também pode, né, acontecer isso. As pessoas que criaram, que nos criaram. As primeiras pessoas que nos criaram ali nos primeiros setênios, né, primeiros 7 anos da nossa vida, enfim. Essas pessoas, elas vão criar na gente, não é culpa delas, é nós que representamos a realidade de acordo com o nosso filtro. A gente vai compreender através daquilo que essas pessoas nos ensinaram, nós vamos absorver isso pra gente. Aí, quando a gente cresce, a gente fala que minha mãe é tóxica, que meu pai é tóxico. Não é pai e mãe que é tóxico. É a gente que representou um ideal de nossos pais ou dos nossos cuidadores dentro da gente. E na fase adulta, o que acontece? Eles despertam os nossos gatilhos que foram criados na infância. Então, Liviane, então o que eu tenho que fazer? Primeiramente, aceitar dentro de você que pai e mãe ou o criador, eles são perfeitos do jeito que eles são. Quando você faz esse processo de aceitar que eles são perfeitos do jeito que eles são, é um mantra. Meu pai é perfeito do jeito que ele é, minha mãe é perfeita do jeito que ela é, meu avô, minha avó, enfim, meu tio, quem criou? Quem te criou? É perfeito do jeito que é. Por quê? Cada um lida com uma verdade interna. Então, quando a gente faz esse processo de aceitar pai e mãe dentro do coração, até tem nas constelações familiares que Bert Helling fala, tomar pai e mãe. O que é isso? É aceitar quem eles são. E o que é quando a gente aceita o pai e a mãe dentro de nós, tá? O que acontece no externo a nós? Eles param de ter esse peso tóxico que a gente acredita que eles têm. Porque a gente para de se conectar com aquilo que nós criamos na infância. A gente para de se conectar com aquilo que a gente criou da infância em relação aos nossos pais. Então, quem conseguir fazer esse trabalho interno de, eu tenho o pai e a mãe, é a primeira conexão que a gente precisa também compreender, né? Para a gente poder começar a trazer o nosso amor próprio aqui à tona, né? Primeiro Deus, depois nós, e entender pai e mãe. Aceito meu pai e minha mãe, eu paro de pesar a minha vida, tanto financeira quanto sucesso. A mãe, ela é o sucesso, e o pai é o dinheiro. Porque o pai, ele nos impulsiona a ir para a vida. O pai é a moral. A mãe, ela é o afeto, é o amor. Mas minha mãe não me deu amor, meu pai é ausente. É dentro da gente, é dentro de nós. É o pai e a mãe psíquico, né? Eu costumo dizer. É o pai e a mãe psíquico. Eu falo até uma coisa que é um pouquinho até pesado, mas que faça sentido, é matar o pai e a mãe psíquico. É aquele papai, aquela mamãe, ou aquele cuidador nosso que a gente fica assim, se eu fizer tal coisa, o que minha mãe vai falar? Se eu fizer tal coisa, o que meu pai vai falar? Eles não vão falar nada. Quem está pensando nisso é você. Que a gente tem uma ideia do que os pais poderiam falar, de acordo com as nossas criações. Então, quando a gente começa a desconstruir esse processo de pai e mãe dentro da gente, a gente passa a também se amar mais. Porque a gente para de ficar buscando o externo da gente, ficar, eu preciso agradar meu pai, eu preciso agradar minha mãe, então isso é muito importante também. Eu abri essa parte, né, que é muito importante também para a gente compreender. Então, entonar que meu pai é perfeito como é, minha mãe é perfeita como é, e expandir isso também para as outras pessoas, que as pessoas também são perfeitas como elas são. Pode falar, André.
E a gente para de culpar os nossos pais por aquilo que nós não tivemos, né? Pela falta de educação financeira, por várias coisas que a gente projeta neles que a gente não teve, a partir do momento que a gente assume, ou pelo menos tem a consciência, né? Então, a partir do momento que a gente entende que nossos pais nos deram tudo que eles puderam dar, nas condições que eles tinham, a gente volta o nosso olhar para nós e redireciona o nosso foco para a gente na autorresponsabilidade. Que é muito difícil você lidar com essa culpa se você não perdoar os seus pais, né? E não entender que eles fizeram o melhor que eles puderam. E você vai, como for pai e mãe, você vai fazer o seu melhor. E mesmo assim, lá no futuro, talvez, seu filho não despertar e vai falar assim, olha, meu pai faltou isso, faltou aquilo, e aí vai ter um outro momento que eles tiveram também, eles vão ter que ter esse momento de perdoar mesmo, né? De Então, entender que seus a não é, não questão, é o que a gente precisa compreender é que os nossos pais, ó, voltando para a conexão com Deus, o nosso Criador nos deu a permissão de estar vivendo a vida, né? Quando a gente entende que foi através dos nossos pais que nós entramos na realidade, a gente compreende que nossos pais já deram tudo pra gente, que é a única coisa que a gente precisa, a vida. Todo o resto é um bônus. Se meu pai deixou uma herança para mim, se minha mãe me ajudou de alguma forma, se meu pai me ajudou de outra forma, é um bônus. A gente precisa ter a humildade de compreender que nós temos a vida. Pai e mãe só tem que nos dar a vida e acabou. Mais nada. Quando a gente entende isso, igual você falou, a gente tira da gente um monte de peso, principalmente a culpa de querer agradar pai e mãe, ou de achar que a gente tem que cobrar pai e mãe. A gente não tem que cobrar nada deles, eles já nos deram a vida. Através, pai e mãe é o portal, a mãe é o portal principal, por causa da criação, né? Mas sem o pai a gente também não existe. Então, através do pai e da mãe, Deus dá a oportunidade da gente entrar na matéria e experimentar a vida material, essa vida física. Então, é importante a gente compreender que nós já tivemos a vida, ponto. Nós não temos que pedir mais nada dos nossos pais. Qualquer coisa que vem deles é bônus. Quando a gente tem essa humildade em aceitar isso dentro da gente, a gente tira um peso das costas da gente. Um peso das costas dos nossos pais. E a gente passa a olhar para frente, ao invés de ficar olhando para trás. O que é olhar para trás? Pai e mãe. Pai e mãe vieram aqui, ó, atrás de mim. A minha frente, filho. À frente do meu filho, o filho dele, os filhos dos meus filhos, no caso, né? Então a gente para de ficar olhando para trás, cobrando pai, cobrando mãe, e a gente olha para a vida. É por isso que compreender isso e aceitar o pai e a mãe psíquico que a gente tem, a gente vai para o sucesso e para a questão do dinheiro. Isso daí é uma outra dimensão da nossa vida, né? Então a gente olha como que a base da nossa vida tudo é se relacionar. Todas as nossas questões é relacionamento. A gente se relaciona com pessoas, a gente se relaciona com as coisas, com dinheiro, objetos, com os animais, com a natureza. Então, o primeiro relacionamento, Deus. Segundo, comigo. Terceiro, os outros. E aí vem todo o resto da nossa vida. Por isso que é importante o autoconhecimento. Eu costumo dizer, eu tenho uma frase que eu falo que o autoconhecimento é o nosso manual. O problema é que o ser humano, ele não sabe, não pega o manual para ler, né? O ser humano, ele compra um aparelho eletrônico, não pega o manual para ler, já sai mexendo de qualquer jeito, só pega para ler em último caso. E o autoconhecimento é a mesma coisa para todos nós aqui. A gente precisa aprender a se conhecer, né? E a questão de se relacionar, a gente acabou falando do pai e da mãe, né? E é importante que a gente também compreenda isso. Quando a gente aceita o pai e a mãe psíquico, a gente começa a compreender que as nossas outras relações, elas começam a amadurecer. Porque enquanto a gente fica preso no papai e na mamãe ali, a gente se torna pessoas imaturas ainda. A gente está lá na infância. A gente está lá nos primeiros 7 anos de idade. Então, quando a gente começa a compreender essa questão da vida, de aceitar o pai, de aceitar a mãe, a gente amadurece
de forma psíquica. E aí, o que a gente tende a atrair? Relacionamentos maduros, relacionamentos saudáveis. Por isso que, muitas das vezes, a pessoa, ela sai de um relacionamento tóxico, ela para se olhar, para se observar, faz seu processo terapêutico, né? E depois de um tempo, ela conhece uma pessoa madura e se relaciona com uma pessoa mais madura. É como se a pessoa sai do fundo do poço e ela começa a se conhecer, ela percebe a toxicidade dentro dela também, porque nós não somos alecrins dourados aqui, ninguém é perfeito, a gente está em evolução, e aí a gente percebe aquilo que a gente pode mudar e ser melhor para o outro. Aí vem a questão, eu aceito pai e mãe, aceito o outro como ele é, só que quando algo te faz mal, vindo da outra pessoa, observe em você o que é que está te fazendo mal. Tem gente que a gente faz hoje em dia com a nossa vida? A gente se relaciona e tá ruim, a gente vai distrair. Vai distrair para onde? Para o mundo. Enchendo a cara, bebendo, né? Chega sexta-feira, quer sair para beber, festa, enfim, até a viagem. É bom distrair? Claro que é bom distrair, é ótimo distrair, mas tudo tem moderação. Se você está vivendo um relacionamento ruim, é importante fazer uma autoanálise. Parar para entender o seguinte, peraí, por que eu estou aceitando isso? Da onde está vindo esse apego? O que eu posso fazer de melhor? Porque também existem relacionamentos que são construtivos. Aquele relacionamento onde você percebe que aquilo te causa um pouquinho de mal, mas você percebe que o outro ele tem uma bondade também no coração. E você vê que o outro não faz por mal. Na verdade, todos nós acreditamos que não fazemos nada por mal. Mas tem aquele que vai sempre acontecer de te fazer mal. Quando você muda dentro de você, quando a gente muda dentro da gente, aquilo que nos incomoda, se eu vejo o André, eu sinto raiva do André, a raiva está em mim. Mas o André está fazendo tal coisa que está me causando raiva. Mas ela está em mim. Ele está me mostrando, através da atitude dele, que eu preciso olhar para mim. Por que eu estou sentindo raiva do André? Por quê? Peraí, porque ele falou uma coisa que eu não gostei. Tá, será que essa coisa que ele falou, que eu não gostei, é uma verdade que eu não quero enxergar em mim? Muitas das vezes a gente não quer olhar aquilo que está acontecendo na vida da gente. É por isso que relacionamento, ele é a base da nossa vida. Porque para a gente evoluir como seres espirituais, nós precisamos nos relacionar. Nós precisamos olhar para quem nós somos, porque a gente está o tempo todo, como eu falei lá atrás, a gente está o tempo todo projetando fora aquilo que a gente tem dentro. Então, se você vê uma pessoa fazendo algo ruim, se aquilo te causa uma dor, observe dentro de você, por que isso está me causando dor? O que eu tenho dentro de mim que isso está me trazendo essa angústia? É importante a gente observar essas questões. Então, essa questão da projeção, ela é muito importante, porque quando a gente para observar as projeções que nós fazemos externas às pessoas, a gente começa a compreender que nada é do outro, tudo é nosso. Que o outro não está nem ali. É a gente que está permitindo o outro vir. E quando você começa a perceber que nada é do outro, tudo é seu, você compreende uma coisa, que cada um tem a sua verdade. Cada um tem a sua verdade. Eu tenho a minha verdade de acordo com as minhas crenças, vocês têm as verdades de vocês de acordo com as crenças de vocês, o outro tem a verdade deles de acordo com as crenças deles. Aí eu te pergunto, quem é que está certo? Quem é que está certo dentro disso tudo? Todo mundo. Com a sua verdade. Mas espera aí, então qual é a verdade correta de tudo isso? Existe uma única verdade. A única verdade. Deus. Ele é a verdade maior. Só que as nossas crenças não faz enxergar, às vezes, essa verdade, que ela existe fora de nós. Essa verdade maior que é Deus. Então, a gente tem a nossa verdade, que é o quê? As nossas crenças, a nossa mente, a nossa fantasia da realidade,
que enquanto a gente não compreende que nós temos essa fantasia na cabeça da gente, a gente não consegue ver a verdade real que é Deus. Aí a gente fica alucinando dentro da realidade, ilusionando. Aí é onde a gente começa a criar esse monte de coisa, né? Ah, que eu tô num relacionamento tóxico. Ah, que existe a positividade tóxica, que não sei o quê. E aí a gente fica criando esse monte de paradoxo na vida da gente, sem compreender que tudo é sobre a gente. Tudo começa em mim. E depois externalizo isso para fora de mim, através das projeções. Então, se eu estou. Agora eu vou falar do amor. Se eu estou amando uma pessoa, porque existe uma diferença entre paixão e amor. Se eu estou amando uma pessoa, se eu estou no modo infantil, eu vou me apaixonar pela pessoa. Quando eu amadureço, eu amo a pessoa. E o que é amar? É aceitar a outra pessoa como ela é. Essa é a parte mais difícil que existe pra gente, porque é muito difícil aceitar o outro do jeito que ele é, porque geralmente nós temos o nosso ego, que nos torna egoístas em não aceitar o outro como ele é. A gente está sempre querendo o quê? Que o outro mude, de acordo com o quê? Com aquela fantasia que eu tenho na cabeça de uma pessoa ideal para mim. Isso serve para todas as relações, amigos, profissional, família, relacionamento conjugal. A gente está sempre querendo que o outro seja aquilo que a gente quer que ele seja e não permitindo que o outro seja o que ele é. Então, aí eu volto na questão da ilusão na mente da gente. Quando a gente compreende que a gente tem o ideal da pessoa na cabeça da gente, ou seja, uma fantasia. Ah, eu quero que meu namorado seja assim, assim, assado. Ou quero que o meu marido seja assim, assim, assado. O que vai acontecer? Eu acredito que vocês aqui, né, dentro dessa mentoria aqui, o que vocês já compreenderam? Que a gente experimenta a realidade através do que a gente acredita. Então, para relacionamento é a mesma coisa. Se eu tenho um ideal na minha cabeça de uma pessoa, olha como que a lei da atração ela funciona perfeitamente. Se eu tenho uma pessoa ideal na minha cabeça, eu vou querer a todo modo que a minha realidade seja exatamente aquela pessoa. E aí o que acontece com a gente? Quando a pessoa vem próximo do que a gente quer, né? A gente quer, o que vai acontecer? Quando a pessoa começa a apresentar alguns comportamentos que são diferentes daqueles que eu tenho ideal na minha mente, a gente quer que o outro mude. A gente vai querer que o outro mude de qualquer jeito. Aí o que pode acontecer dentro disso? Ah, que o outro me trata mal, mas será que você também não está cobrando alguma coisa desse outro ali, que está fazendo o outro se afastar? Ah, que o outro no início era maravilhoso, e de repente começou a se afastar, começou a me deixar de lado, mas será que você não passou a cobrar que o outro fosse de uma forma que você quer que ele seja e não permitir que o outro seja quem ele seja? E é por isso que eu falo muito da questão dos relacionamentos tóxicos. Porque quando a gente passa a entender o porquê que a gente está permitindo que o outro seja tóxico com a gente, o que vai acontecer? A gente passa a compreender que nós também somos tóxicos. Nós também temos a nossa parcela de ser tóxico. Inclusive, até se você permitir. Se você aceitar que o outro faça isso com você, você está sendo tóxico também. Porque você está dando poder para o outro ser daquele jeito com você. Então, você está sendo conivente com a pessoa ser daquela forma com você. Pode falar, André. Sensacional, só links brabos, que legal. Quando a gente procura, às vezes, um relacionamento afetivo, né, como se a gente estivesse fazendo compras, né, uma lista de compras. E a gente só quer ver o bônus, né, não quer ver o ônus, né. E o meu relacionamento atual, né, eu sou casado, graças a Deus, muito bem, muito feliz. Mas a mulher que eu estou com ela hoje, ela não é nada a ver com aquilo que eu projetava. Nem em cor, nada, 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 nada. Mas em Nada. pessoa, sim. A personalidade dela, sim. Então, eu acho que eu digo que a gente não pode procurar as pessoas como se estivesse indo ao shopping, né? Porque lá tem objetos que foram projetados com um público, né? Uhum. E a gente precisa procurar as pessoas também pensando, olha, que tipo de pessoa que eu tenho que ser, né, para ser o melhor para essa pessoa também. É uma Exatamente. troca.
Então, Quando a assim, gente entende que a gente falar pode ser, gente, a responsabilidade afetiva não é sobre o outro em relação a gente, é sobre a gente em relação ao outro. O que que eu posso ser de melhor para a pessoa que eu estou trazendo para minha vida? O que que eu posso? Ah, mas o outro não faz por mim. Quando a gente fica esperando que o outro faça, a gente entra num afastamento emocional. A gente entra num processo de cobrança, a gente fica cobrando que o outro seja, que o outro. Ah, que o outro não faz. Aí o que que acontece com o relacionamento? Vira uma guerra. E relacionamento não é combate. O fica relacionamento chato. não é. A gente não tá numa guerra. Quando Fica a gente está chato. namorando, está casado, você não pode olhar para o seu cônjuge como um rival. Ele é um companheiro. É uma pessoa que está dividindo a vida com você. Aí, mas por que então que a gente acaba virando um pé de guerra dentro da relação? Porque os dois ali estão olhando para a forma de se relacionar de uma forma incorreta. Mudar, compreender que, peraí, ele não é meu rival, ele é meu companheiro, minha companheira. É a pessoa que eu escolhi aceitar dividir minha vida. Gente, responsabilidade com a nossa própria vida. Nós temos que ter mais responsabilidade com a nossa vida. Volto a falar sobre Deus, mais uma vez. Compreender que nós estamos tendo a oportunidade de estarmos vivos aqui, porque se Deus falasse assim, você não vai acordar vivo hoje, está lá o dedinho que não tem, né? Se ele estala o dedo e fala assim, você não vai acordar vivo hoje, pronto, a sua vida acabou. Ele corta a sua energia e você acabou. O seu corpo padece e pronto. Então, a gente precisa dar valor ao que a gente é, dar valor à nossa vida. E entender que, peraí, se eu tô em pé de guerra no meu relacionamento, se eu vejo meu namorado como rival, façam essa análise de consciência. Eu estou olhando meu companheiro, minha companheira como um rival, como uma rival? Eu estou olhando, tudo parece que eu tenho que duelar com a pessoa. Se eu estou fazendo isso, então eu já estou me relacionando errado. E é igual você falou, André, relacionamento não é uma coisa que a gente vai no supermercado para encontrar. É igual eu falei no início, a maioria das pessoas se relaciona por instinto. Encontrei alguém, cara. Não, faça um processo. Gente, relacionamento é igual um processo seletivo. Eu ouvi isso de um mentor uma vez, eu achei fenomenal. O relacionamento, ele é um processo seletivo. Se você não fizer o processo seletivo antes de se relacionar, dentro do casamento você vai ter que pagar depois para poder se especializar. E o pagamento geralmente vem como? Com a nossa felicidade. Mas agora o meu marido é de tal e tal forma que eu faço agora? Agora você aguenta o tranco. E agora faça o processo inverso. De quê? De aceitar ele, de mudar dentro de você, acaba sendo mais pesado. Acaba sendo mais pesado. Quando a gente se relaciona de qualquer forma, a gente acaba aceitando qualquer um na nossa vida, a gente acaba carregando isso para a vida da gente, essa forma errada de se relacionar. Aí o processo é, se você contrata uma pessoa para sua empresa, você não faz o processo seletivo, depois de um tempo esse funcionário ele vai apresentar umas falhas, que você no processo seletivo poderia ter feito o quê? Observado. Para a vida da gente é a mesma coisa, para se relacionar é a mesma coisa. A base da nossa relação, da nossa vida é se relacionar. A base do ser humano é relacionamento. E nós nos conhecemos melhor através do outro, por causa dessa base de se relacionar. Então, a nossa vida, ela é importantíssima, importantíssima. É importante a gente valorizar ela. Então, existe o processo de primeiro relacionamento com Deus, segundo relacionamento com você e depois com os outros. Se você não está bem com Deus, se você está afastado de Deus, ou o Criador, ou a divindade, a forma que vocês quiserem dar o nome, se você está afastado de Deus, você não vai conseguir se relacionar direito com você e muito menos com os outros. Você se relaciona e atrai qualquer porcaria para a vida de vocês. Então, o processo é interno. Aquilo que você quer que o outro seja, seja você primeiro. Nós tendemos a atrair aquilo que nós somos e não o que nós queremos. Eu quero um marido
que seja atencioso, carinhoso, atento. Você é essa pessoa atenciosa? Você é essa pessoa carinhosa? Ah, não sou. Eu sou seco, eu sou seca. Então, comece você a trabalhar isso dentro de você, para você ser, e as características que você quer. Eu costumo dizer para as pessoas, né, que eu atendo, que trazem para mim assim, eu não estou conseguindo achar um namorado, não consigo me relacionar, e aí eu falo assim, faz uma listinha das características que você gostaria que a pessoa tivesse. Faz uma listinha, é importante, parece bobeira, mas não é. Faz uma lista. Depois você pega essa lista, escreve tudo que você gostaria de uma pessoa ideal para você. Depois você pega essa lista e você seja o que está nessa lista. Seja você o que está nessa lista. Aí a pessoa ela vai ver um desafio na vida dela, porque geralmente o que a gente busca na outra pessoa é algo que a gente não é. A gente quer que o outro seja atencioso porque a gente não é atencioso. Então, é como se fosse um elo, um encaixe. A gente tende a atrair os nossos opostos e também pessoas que têm comportamentos muito parecidos com nossos. Mas, a maioria das vezes, o relacionamento ele mostra o quê? O lado oposto da gente. Porque, como eu falei da questão da projeção, a gente projeta fora. Coisas que a gente não quer ver na gente. A raiva que, às vezes, eu sinto de alguém é porque essa pessoa está me mostrando algo que eu não quero ver, que está camuflado lá no porãozinho da mente. Que vem de alguma coisa que aconteceu na minha infância que eu reprimi. Que eu guardei embaixo do tapete e não quero olhar. Os opostos se Então, atraem, mas não combinam? oi? Os Oi? opostos se atraem, mas não combinam. Não. A gente tende a atrair pessoas compatíveis e também não compatíveis com a gente. Aí você vai falar assim, mas e aquelas qual é o meio termo, então? É aquelas pessoas que são indiferentes, que nem não atraem, nem que atraem. Que existem as pessoas que são indiferentes também. Que são As aquelas pessoas que a neutras. gente nem vê que existe. Através de comportamento, você pode observar. Você pode observar que a sua esposa tem comportamentos dela que parecem com os seus, e tem comportamentos dela que parecem que são contrários. Por quê? Quando você vai trabalhando o seu relacionamento, você vai ficando mais compatível com aquela pessoa, se essa pessoa também for evoluindo com você. Porque pode acontecer, dentro desse processo de evolução, principalmente dentro do namoro, do casamento, o que pode acontecer? A pessoa ela se desconectar de você, porque ela não aguenta a pressão de seguir pelo mesmo caminho que você está seguindo e que ela está seguindo. É por isso que lá atrás, quando a gente está conhecendo uma pessoa, quando a gente começa a conhecer uma pessoa, é por isso que é importante a gente saber quais são os valores dessa pessoa, qual é o sonho que essa pessoa tem, qual é a rotina que essa pessoa tem. Que a gente não costuma fazer isso. Aí depois a gente começa a namorar e começa, não, mas que você tem que fazer tal coisa, porque é assim, que você, meu sonho é ir para Itália e a pessoa não gosta de viajar, o namorado não gosta de viajar, o marido, a outra pessoa gosta de viajar e o marido não gosta de viajar. A outra pessoa, ela é muito de falar e o outro é mais de ficar quieto. Você pode atrair esses opostos. Só que você precisa entrar dentro da relação sabendo o que você está entrando. Eu aceito dentro da minha vida eu sou de falar, um exemplo, faladeira. E a outra pessoa, eu estou conhecendo a pessoa quieta. Eu vou conseguir lidar com esse silêncio da outra pessoa? Eu vou me desafiar. Não quero que o outro mude, mas eu vou aprender a equilibrar em mim essa forma de me expressar demais. Vou aproveitar que o outro é assim e vou aprender com ele também. Porque aí eu me equilibro. Por isso que relacionamento é uma evolução. O oposto vai me atrair. Mas ele me atrai para quê? Para que eu evolua. Só que tem coisas também nas pessoas. Oi? Pode falar, André. Vem uma coisa na minha cabeça falando aí, desculpa interromper. Essa questão de você, a primeira coisa que você falou, eu acho que ficou muito legal você falar que nosso relacionamento, nos relacionamos por instinto, né? Quais são o que pode acontecer de pior quando a gente relaciona por instinto, né? O que pode acontecer de pior? O que acontece de pior? É o seguinte, o que é se relacionar por instinto? É se relacionar pela carne, é pelos impulsos que
Então, o que pode acontecer de pior? Os tais dos relacionamentos tóxicos. Quando a Eu gente brinco, amadurece... eu Oi? brinco que quando a gente tá relacionamento por instinto, né? Eu brinco que eu já tive muitos relacionamentos assim. Eu chamo de carinhosamente granada sem pino. São aquelas pessoas que entram na nossa vida que você fala assim, nossa. Depois que ela sai, fala assim, Exatamente. nossa, meu Deus, que bom essa paz, meu Deus. Porque a pessoa, ela se torna tão uma dor de cabeça que você fala assim, gente, parece que é uma coisa que não é só física, é espiritual, emocional, ela agride os três setores, né? Exatamente. É isso aí o problema de se relacionar instintual. Você acaba atraindo uma pessoa que ela tá, eu falo, né? Corrompida. Eu falo corrompida, né? É o meu termo, é uma coisa que eu falo, né? Você acaba atraindo uma pessoa que tá toda corrompida. Agora, o que acontece com a questão do instinto? Quando você. Ah, mas como é que eu faço então para não atrair uma pessoa assim? Começa a estudar sobre relação. Começa a estudar sobre relacionamento. Começa a compreender como você se relaciona, como é se relacionar, o que é relacionamento. Relacionamento basicamente é o quê? É a gente se conectar através das nossas emoções com outras pessoas. A emoção é aquilo que a gente tem no corpo, o sentimento é aquilo que vem na mente. Então, existe essa pequena diferença. Então, o nosso elo, o elo entre nossas pessoas, o elo entre as pessoas é o quê? É a questão emocional. Se a gente não compreende, então é todo um processo. Se a gente não se entende, não tem um autoconhecimento, a gente acaba atraindo qualquer coisa para a nossa vida e aceitando, porque atrair, na verdade, a gente atrai de tudo. Só que a nossa consciência, ela se torna observadora da minha realidade. Quando a gente está espiritualmente mais evoluído, não quer dizer que ninguém é melhor que ninguém, mas uns estão mais evoluídos que outros e cada um está dentro do seu processo de evolução, né? Então, quando a gente está mais evoluído espiritualmente, fisicamente, emocionalmente, a gente tende a não aceitar qualquer coisa na vida da gente. Quando algo chega até nós, a gente fala assim, opa, peraí, não mereço isso não. Eu volto lá para o início da aula. Não mereço isso não. Isso aqui vai me dar problema. Eu sei que essa pessoa ser desse jeito vai me dar problema, então eu nem me relaciono. Eu nem vou me relacionar. É ruim? É egoísta? Não. Você está se cuidando, você está se preservando, você tem a oportunidade de deixar essa pessoa seguir por um outro caminho. Muito pelo contrário, você não está sendo egoísta, você está sendo maravilhoso para essa pessoa, porque essa pessoa precisa passar por um outro processo e não vai ser com você. E nem você se permitir viver aquilo, porque nós não estamos. Gente, é importantíssimo a gente compreender isso. Nós não estamos aqui para salvar as outras pessoas. Nós estamos aqui para nos salvar, para nos evoluir. Quando a Meu gente Deus. evolui, quando a gente evolui, Nossa, automaticamente as outras pessoas que estão em volta da gente também se beneficiam. Porque tem muita gente que pensa assim, eu já fui uma pessoa que pensei assim. Eu já pensei assim, não, que eu preciso ajudar as pessoas, que eu preciso não sei o que lá, eu tenho que salvar todo mundo com o meu conhecimento, e não é bem assim. Ó, as pessoas que vão ver essa aula, que estão aqui agora, e as pessoas que vão ver essa aula depois gravada, são as pessoas que precisam estar aqui neste momento, que a gente fala assim, fulano tinha que estar vendo essa aula. Não, é você que tem que estar vendo essa aula. É você quem está é, precisando dessa sabedoria. Porque nós, não estamos aqui para salvar ninguém. A gente está aqui para se salvar, e quando a gente se salva, respinga nas pessoas à nossa volta. E as pessoas à nossa volta, aprendendo isso, respinga nas pessoas em volta delas. E aí se torna uma onda de salvação. Você quer falar, André? eu vou chamar assim, uma das melhores pessoas que me ensinou, ao mesmo tempo foi muito difícil, me envolver com uma pessoa que era casada, depressão, há mais de 20 anos, e eu tinha baixa autoestima, tinha vários complexos, enfim. E aí eu me envolvi com essa pessoa e tive a dependência emocional com ela. Então, assim, é a mesma coisa que você falando aí, você falou, acabou de falar, né? Então, assim, eu me senti como se eu tinha que salvar ela. E também, né? Porque ela tinha Síndrome de depressão. Salvador, né? Aí eu disse, não, não. Aí teve um Pois é. momento que, graças a Deus, eu me libertei disso. Uhum. Mas ela me ensinou muito. Ela me ensinou.
Às vezes Incrivelmente, você, tá? às vezes você precisa chegar no fundo do poço para você compreender que ali não é o seu lugar, né? Cheguei no Então, fundo do poço. a gente tem a síndrome de querer salvar as pessoas, e aí tem gente que fala assim, ah, mas não é egoísmo, você... Repito, primeiro Deus, segundo você, depois os outros. O Você mandamento, pode segundo mudar as mandamento, pessoas. Oi? amar o próximo como a ti mesmo, né? Só que a gente não está conseguindo. Se você não tem esse amor próprio, fica muito difícil. Você Exatamente. O está problema é que você falou uma desconsiderando coisa os outros. certíssima. Você falou uma frase perfeita, amar o outro como a ti mesmo. O que isso significa? Se eu tenho baixa autoestima, se eu não sei o meu valor, se eu não sei o meu merecimento, é isso que eu vou amar o outro. O baixo merecimento. Eu vou valorizar o outro como o outro não deve ser valorizado. Entendeu? Então, quando eu começo a entender, gente, entendam o seguinte: é dentro de vocês que tem que precisar a mudança que vocês querem na vida de vocês. É dentro de vocês que começa a mudança que vocês querem ver fora. Se vocês estão num relacionamento ruim, um relacionamento onde o marido vive traindo, por que você está aceitando essa traição? Por que você está atraindo essa traição? O que dentro de você precisa ser mudado, melhorado, a autoestima principalmente, que vem do amor próprio, que vem de Deus. O que precisa ser mudado dentro de você para não permitir esse baixo merecimento de acreditar que existe a escassez de um relacionamento ruim? Porque a escassez, ela tá dentro da mente da gente. Ela não é fora, ela é dentro da cabeça da gente. A escassez, principalmente o seguinte, tem gente que se relaciona de qualquer forma pensando o seguinte, ah, não tem homens hoje em dia disponível. Tem. Só que o negócio é o seguinte, enquanto você tiver um olhar imaturo, instintual, não trabalhar dentro de você a maturidade, o que vai acontecer? Você tende a ver fora de você esses homens que não prestam. Porque existem os homens que não prestam, existem as mulheres que não prestam, mas existem homens que prestam e existem mulheres que prestam. O que é prestar? Ter caráter. Existem os caras que estão indo por instinto também. Existem as pessoas que não têm caráter. Só que se você está atraindo uma pessoa sem caráter, observa dentro de você qual é a verdade, qual é a mentira que eu estou me contando para aceitar isso. Porque quando a gente entende que a gente também mente para a gente o tempo todo, como assim mentir? Eu vou fazer tal coisa hoje sem falta, aí passo o dia inteiro eu não fiz. Eu menti para mim. Eu menti para mim. Não fui honrada com a minha palavra. E a gente precisa ter honra com a nossa palavra. Principalmente com a gente primeiro. Então, quando eu fico mentindo demais para mim, o que acontece? Eu vou atrair também esse tipo de pessoas sem caráter. Eu vou deixar um exercício para vocês aqui, muito bom. Uma coisa muito legal. Faz um processo de mudança interna em vocês o seguinte. Vocês vão fazer o seguinte, ó. Eu posso fazer, André? Pode? Posso? Ó, então vamos lá. O exercício que eu vou deixar para vocês fazerem na vida de vocês aí. Tentem uma semana isso. O que vocês falarem para vocês, ou vocês vão fazer, dá o pulo de vocês de fazer isso, de concluir isso, ou vocês não vão falar isso para vocês. Por exemplo, eu vou na academia 3 vezes essa semana. Você vai dar os seus pulos de fazer isso, de cumprir a sua própria palavra. Pode estar frio, pode estar calor, estou passando mal, enfim, a não ser que você esteja morrendo, né? Mas se você falar assim para você, não, essa semana eu vou 3 vezes na academia sem falta, não vou faltar, dá os seus pulos. Vá as 3 vezes na semana na academia que você precisa ir nessa semana. Peraí, eu vou 3 vezes. Não, peraí, será que eu vou conseguir cumprir isso? Não, não vou. Então eu não vou falar para mim que eu vou. Você só vai falar aquilo que você vai cumprir. E o que você falar, cumpra. Se force, brigue com a sua cabeça e com o seu corpo para fazer, para cumprir a sua verdade. Aquilo que você está falando para você. Vou deixar esse exercício para vocês fazerem por uma semana. E vocês vão ver como que esse desafio ele é difícil. E vocês vão perceber o quanto que vocês mentem para vocês mesmos o tempo todo. Eu estou dando um exemplo aqui, tá? Mas isso é para tudo na vida de vocês. Para o trabalho. Não, sem falta, terça-feira eu vou entregar o relatório. Até terça-feira você entrega o seu relatório que você tem que entregar. Se vira. Às vezes o prazo é até quinta, mas não, até terça eu vou dar um jeito de entregar. Então entregue. Senão não fale isso para você. Aquilo que eu falo é aquela vozinha que fica na cabeça da gente, né? Que eu vou fazer tal coisa.
Ou você cumpre o que você fala, ou você nem fala. O que que esse exercício vai trazer para vocês? Vocês vão começar a observar o tanto que vocês mentem para vocês e o quanto as pessoas mentem para vocês. Porque vocês vão mudar essa chave na cabeça de vocês. Vocês vão mudar a realidade de vocês, começar a trazer mais verdade para a vida de vocês. O que é essa verdade? É Deus. E tirar a mentira da cabeça de vocês, que a gente está o tempo todo mentindo pra gente. Se a gente mente pra gente, a gente mente pros outros também. E aquilo que vocês falarem para as outras pessoas, cumpram. Esse é o exercício que eu vou deixar para vocês. Observem o desafio. Gratidão, gratidão, tá? Gratidão por transbordo, tantos links aqui. Você falou, nossa, foi incrível, assim, e tudo batendo, né? Que A bom. Eu tarefa fico de Deus. feliz pela oportunidade aí de ter compartilhado um pouquinho do que eu sei. Eu vivi também no fundo do poço com relacionamento. Eu também já tive muitos relacionamentos falidos. E graças a Deus, depois que eu mudei, né? Só para finalizar aqui, né? Graças a Deus, depois que eu mudei tudo dentro de mim, eu pude atrair para minha vida uma pessoa maravilhosa. Eu falo que tá sendo assim, eu nunca, parece que foram duas Livianes, né? Uma Liviane do passado toda cagada emocionalmente, desculpem a palavra, e hoje em dia Uhum. uma outra Liviane com mais maturidade, uma pessoa madura também, um relacionamento assim, muito tranquilo, saudável, maduro, uma pessoa que eu agradeço a Deus todos os dias, porque eu tô me conhecendo muito mais através disso que ele está trazendo até mim, né? Então, para a gente lembrar sempre que começa na gente primeiro e depois é externo a nós. Muito bom. A frase que eu quero que fique gravada é essa, né? O que eu estou entregando de melhor para o outro, né? O que eu estou entregando melhor de mim para o outro. Isso Esse aí. outro pode ser um amigo, pode ser qualquer pessoa. O Qualquer outro é pessoa. o próximo, Qualquer pessoa. né? Porque o que acontece? A gente falando de mandamento, né? A gente falando do segundo mandamento, o próximo é qualquer pessoa, Qualquer um próximo. desconhecido, qualquer próximo. Então, o que eu estou entregando de melhor de mim por próximo? E para me Uhum. entregar o melhor de mim, eu tenho que ter uma autoestima bacana, eu tenho que ter um relacionamento com Deus, né? A gente falou hoje na tarefa do dia, um relacionamento pleno com Deus. Então, a Sim. gente tem que estar bem. A gente não precisa estar tentando se costurar com os outros. Eu tenho que Uhum. estar bem, né? Isso aí. Isso aí. Isso é muito importante, gente. A gente fala de relacionamento, a gente não. Eu vivi muito isso durante mais de 30 anos da minha vida, gente. Relacionamentos tóxicos. Relacionamentos que eu falava assim, gente, parece que é um câncer. Uhum. Relacionamentos que eu falava assim, gente, o que eu fiz, né? Uhum. E, Não sinceramente, sirvo para me olha, relacionar. Não sirvo para me relacionar. A gente fala isso pra gente, né? eu me relacionei com muitas pessoas, tive relacionamentos homossexuais, vários tipos de coisas, e eu posso dizer o seguinte, eu trocaria todos os relacionamentos que eu tive, todos, pelo meu relacionamento atual. A qualidade que eu tenho de relacionamento atual, a minha esposa está viajando, olha só, não tem nenhuma neura. Eu tô aqui sozinho, minha esposa está lá, eu confio plenamente nela. Uma mulher que eu sei que se eu estiver na cama, ela vai cuidar de mim. Aliás, ela é enfermeira, não é à toa. E a mulher que me acompanhou desde 2015, na perda do meu pai, na perda do meu emprego. É uma mulher guerreiríssima. E é uma mulher que eu amo demais. É uma mulher que eu quero passar até meus últimos dias. É uma mulher que Deus Que deu para bom. mim. Que Eu perdi bom. todo mundo e ela estava lá para cobrir. Então é lindo isso. Então, um relacionamento de qualidade, ele substitui milhões, milhares de relacionamentos doentios. Eu acho que isso é Mas importantíssimo. aí eu vou te fazer uma pergunta, então. Você precisou melhorar muito, né? Para você poder Demais, estar dentro disso, né? demais, demais, A gente demais, tá? precisa compreender isso. Isso é muito importante. E vem com aquela questão, né? O que eu estou entregando de melhor para o outro? Aham. O que eu estou me entregando de melhor para o outro. Parar de olhar Gratidão, muito para o outro fazendo para a gente fazer pelo outro, né? Isso também é servir, né? servir, né? Sendo usado. E gratidão, Exatamente. tá? Fique com Deus. Uma excelente sábado aí para vocês, tá? A aula vai ficar Obrigada, disponível tá? no Deus YouTube. abençoe a todos nós. Obrigada, André, pela oportunidade. Amém. Obrigado, tá? Valeu. Tchau, bom. Até mais. Tchau.